12º ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane e vou tentar me descrever brevemente para vocês. Eu tenho cabelo um pouco abaixo da linha dos ombros, castanho escuro e hoje estou vestindo uma blusa na cor preta. Ao meu fundo tem um papel de parede com alguns triângulos nos tons de rosa e cinza. Também lá atrás temos uma plaquinha escrito #Rio Educa em Casa e um relógio. E aí, vocês já estão acessando o aplicativo Rio Educa em Casa? Ainda não? Então não deixem de fazer isso hoje mesmo. Através do aplicativo Rio Educa em Casa, vocês conseguem ter acesso a essa e muitas outras aulas. Acessam também o material Rio Educa e conseguem interagir com seus professores e colegas. E o melhor de tudo, vocês conseguem fazer tudo isso sem gastar os dados da sua internet. Esse aplicativo foi feito pensado em você, aluno da rede. Primeiro, você vai pesquisar o aplicativo Rio Educa em Casa na loja de aplicativos do seu celular e baixar. Depois, você vai fazer o login. Mas atenção! Para fazer o login, você não pode usar os e-mails de outro site, tipo Gmail, Hotmail, precisa ser o seu e-mail aluno carioca. E se você ainda não sabe, para descobrir, acesse o site email.rioeduca.rio.gov.br/aluno. Agora que vocês já sabem como acessar o aplicativo Rio Educa em Casa, vamos começar a nossa aula de hoje? Para começar a nossa aula, eu vou mostrar uma foto para vocês e eu quero ver se vocês conseguem adivinhar quem é. E aí, acertaram? Isso mesmo, a menina da foto sou eu. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é recordar da minha infância. Eu adoro ver fotografias, conversar com meus familiares para saber de histórias do meu passado. Quando eu vejo essa foto, me bate uma saudade de ser criança. Na aula de hoje, nós vamos ver como as fotografias, documentos e lembranças de nossos familiares são importantes para entendermos um pouco da nossa história. Com isso, a gente consegue perceber como o tempo está passando e estamos ficando mais velhos. Eu vou contar uma história de uma menininha que tem mais ou menos a idade de vocês. O nome dessa história é O Álbum de Irina. Texto de Núria Ribeira com a ilustração de Miquel Francisco. Irina era uma criança bem curiosa. Vamos lá? A mãe de Irina está esperando um bebê. E a menina ainda está um pouco confusa com toda essa novidade. Sua mãe lhe pediu ajuda para escolher o nome de seu irmãozinho, mas ela ficou sem entender nada, pois não sabia que precisávamos escolher os nomes dos bebês. Na verdade, Irina achava essa história de escolher nomes bem esquisita. Com isso, ela ficou pensando em como seu nome foi escolhido e quis saber mais sobre as lembranças de quando era um bebê. Sua mãe foi até a biblioteca e puxou um objeto. Sim, era um álbum de fotografias. A mãe de Irina usava aquele álbum para registrar os momentos importantes da vida da menina. A primeira foto era uma de sua mãe grávida e logo a menina percebeu que ali dentro da barriga era ela. Em seguida, aparecia um desenho de 2 pezinhos bem pequenos e embaixo estava escrita a data de nascimento de Irina, quantos quilos ela nasceu, o seu tamanho. As recordações estavam ali, registradas com muito carinho. E Irina também viu as anotações que sua mãe fazia sobre ela. Tinha quando seu primeiro dentinho nasceu, qual era o seu brinquedo favorito quando bebê, quando ela começou a andar, falar. Naquele álbum tinha fotografias de várias fases da vida de Irina e até o primeiro desenho que ela fez estava ali. E aí, gostaram dessa história? Eu adoro essa história. Sabem por quê? Quando criança, eu era exatamente como Irina, curiosa.
Eu adorava ficar olhando fotos e até hoje eu adoro conversar com as pessoas mais velhas da minha família, porque aí eu fico sabendo as lembranças que elas têm dos meus antepassados, dos meus avós, bisavós, tataravós e até mesmo recordações de quando eu era muito pequena e acabo não lembrando. E vocês? Gostam de ver e ouvir lembranças de quando vocês eram bem bebês? Eu quero saber se você sabe o que são memórias. Memórias são informações que obtemos através do que vimos, vivemos, sentimos e ouvimos. E ela é muito importante, pois através dela conseguimos perceber que o tempo está passando e estamos ficando mais velhos. Você já parou para pensar sobre as lembranças que você tem do passado? Para nossa aula de hoje, eu trouxe uma caixa de memórias. Vamos ver o que tem dentro dela? Nossa, tem muita coisa legal. Vou mostrar para vocês. Olhem, um pratinho de comer de plástico. De quem será esse pratinho? Vou mostrar para vocês o que mais tem dentro dessa caixa. Que lindo! Vejam! É um vestido. Parece um vestido de festa, né? De quem será esse vestido? Olhem só! Para completar com aquele pratinho, tem uma colher. Por último, uma fotografia. Todos esses objetos provavelmente fazem parte da história de alguém. Vocês conseguem adivinhar? Bom, esse mistério eu vou deixar para ser revelado ao final da nossa aula. E você, tem algum objeto aí na sua casa que te traz lembranças de quando você era um bebê? Vamos dar uma olhada nessas imagens e perceber o que elas podem ter em comum? Primeiro, nós temos a imagem de um ursinho de pelúcia. Depois, nós temos um conjunto de coisas. São enfeites de berço, chocalho, bonecas. Depois, nós temos a imagem de uma chupeta. Temos também a imagem de uma carteira de vacinação. Olhem só. Logo depois, nós temos uma certidão de nascimento. E por último, uma fotografia da barriga de uma mulher grávida. Todas essas imagens que acabamos de ver podem ser exemplos de lembranças que vocês têm de quando eram bem pequenininhos. Eu acabei de ter uma ideia. Que tal fazermos uma lista com lembranças que podem nos ajudar a contar nossa história? O nome dessa lista, então, vai ser Memórias e Histórias. O que podemos colocar como primeiro item? Olha, eu tive uma ideia. Que tal colocarmos roupinha que usou ao nascer? É a primeira roupinha que sua mãe colocou em você quando você nasceu. No segundo item, eu vou colocar aqui um objeto que alguns usaram quando era bebê. Sabe qual? Chupeta, isso mesmo, chupeta. Se você de repente tiver a chupeta de quando você era neném por aí, é uma boa recordação, sabia? Em terceiro aqui, eu vou colocar outro objeto que pode fazer parte também dessa lembrança, que é a mamadeira. Muitos nenéns usam mamadeiras, não é verdade? Vamos pensar que outro objeto mais podemos ter na nossa casa que nos remetam à nossa infância. A pulseirinha do hospital. Tem mãe que guarda a pulseirinha que a criança usou para identificar quando nasceu. Geralmente, essa pulseirinha vem escrito seu nome e da sua mãe. Lembrei! As fotografias, sim, elas são registros muito importantes, pois através das fotografias nós conseguimos ver como nós éramos no passado. Vamos pensar em mais alguma coisa? Já sei! Eu vou colocar aqui a música preferida quando era bebê. Todo bebê tem uma música que quando aprende, adora ouvir, não é verdade? Outra recordação que podemos colocar é a primeira palavra. As pessoas da nossa família geralmente contam histórias sobre a primeira palavra que a gente falou.
A minha mãe conta que a primeira palavra que eu disse foi água. Outro registro muito importante é a certidão de nascimento. A certidão de nascimento é um documento que conta sobre a nossa história. Ali encontramos o nosso nome, o nome dos nossos pais, o lugar em que nascemos. Vamos pensar em mais algumas coisas? Ah, lembrei! Podemos colocar aqui sapatinhos. Tem família que gosta de guardar os sapatinhos de quando a criança era um bebê. Agora só falta um para a gente completar essa lista. Já sei, eu vou colocar carteira de vacinação. A carteira de vacinação também é um documento e um registro. Isso, a carteira de vacinação, ela conta sobre a sua vida e principalmente sobre a sua saúde. Ali nós temos o seu nome, as vacinas que você tomou. Acabamos de ver que existem vários tipos de registros e que são chamados de fontes históricas. Nossa, que nome chique! Você sabe o que são fontes históricas? Esses registros podem ser materiais, como fotografias, uma roupinha, um sapatinho, e também podem ser registros imateriais, como as lembranças, as músicas. Você sabia que existem vários tipos de registros? Vamos dar uma olhada. Como fonte escrita, nós podemos ter agenda, diários. Fonte visual podem ser as fotografias, os desenhos. Fonte oral pode ser a música preferida na infância, uma entrevista em podcast. E fonte material pode ser uma roupinha de quando você era bebê, a chupeta, a mamadeira. E um exemplo de fonte audiovisual seria o filme do seu nascimento, do seu primeiro aniversário. Viram só quanta coisa a gente pode ter em casa e que nos ajudam a contar um pouco da nossa história? É muito importante guardarmos esses objetos, pois além do valor afetivo, eles servem como registros da nossa história. Nossa aula de hoje foi muito legal, quase que uma viagem no tempo. Primeiro, nós ouvimos a história de Irina e através dessa história conseguimos perceber como os álbuns de fotografias e os registros escritos são importantes para lembrarmos do passado. Logo depois, mostrei a vocês uma caixa de memórias e deixei o desafio de descobrirem a quem pertenciam esses objetos. E aí, já adivinharam? Vocês observaram que a roupinha não é tão moderna, parece uma roupinha antiga, não é mesmo? E o pratinho também. Vejam, não é um pratinho novo, já está bem usado. Gente, de quem será? E também a colher, vejam só. É uma colher antiga também. E a foto? Parece um pouquinho antiga, não é mesmo? Hoje em dia, a maioria das fotos ficam nos celulares. Há um tempinho atrás, nós tínhamos mais o hábito de revelar fotos. Eu acho que esses objetos não pertencem a alguém que foi criança há pouquinho tempo, não é mesmo? Agora vou revelar para vocês. Esses objetos são meus. O vestido eu usei na minha festa de 1 aninho. O prato eu usava para comer quando eu era pequena. E essa colher, a minha avó que me deu quando eu comecei a comer. E essa é uma foto de quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos de idade. Eu estava na casa da minha tia e ela me ajuda a recordar um pouco de como eu era. Através das fotos, por exemplo, eu consigo perceber como eu mudei ao longo do tempo. Naquela foto eu era um bebezinho, depois eu virei uma criança, uma adolescente, uma jovem e hoje eu sou uma adulta. Viram só como é importante ter esse tipo de registro? Se você não conseguir achar nenhum registro por aí na sua casa, não tem problema. Nunca é tarde para começarmos a montar uma espécie de museu pessoal. Sim, você pode começar hoje mesmo a construir um diário da sua vida. Numa folha de papel, pode ser a folha do seu caderno. Você pode escrever e desenhar a sua comida preferida, a bala que você mais gosta,
o chocolate, o seu desenho favorito, o seu brinquedo favorito. Pode colar fotos, papel de bombom, o que a sua imaginação permitir. E aí, quando você tiver maior, você vai poder olhar para esses registros e lembrar de como as coisas eram. Eu vou ficando por aqui. A nossa aula de hoje já está chegando ao final, mas foi muito gostoso poder compartilhar com vocês algumas das minhas lembranças. Fiquem atentos aos horários das aulas, não vai perder a hora, hein? Beijos e até a nossa próxima aula!